Bom dia! Bom dia! Bom dia, mulheres! Bom dia! Que bom entrar aqui com vocês. Bom dia, Cida. Bom dia, Eva. Bom dia, Fabiola. Bom dia, mulheres do Senhor. Bom dia, Daniela. Bom dia! Vão entrando aí. Bom dia, Eliane. Bom dia, bom dia. Que bom estar aqui com vocês hoje. Que bom estar aqui. Hoje estou fazendo 47 anos. Hoje, para quem não sabe, é o meu aniversário. Eu amo o dia de aniversário. Eu amo aniversário. Irmãs, Vanusa, Rosalina, sejam bem-vindas, bom dia. Então hoje eu faço 47 anos, olha só. E olha que eu tava pensando que eu ia fazer 48. Me confundi nas minhas idades. Como assim, né, gente? 47 anos, eu nasci em 77. Então é claro que eu vou fazer 77. Por algum motivo, eu falei alguns dias que eu ia fazer 48. E eu não podia deixar de estar aqui com vocês hoje, né, nessa live de gratidão, nessa live de agradecimento ao Senhor, nessa live, né, da palavra, nessa live, nesse momento, nesse devocional, nesse acordando comigo, com o Espírito Santo de Deus. E eu estou aqui, irmãos, pela glória de Deus. Se eu falar para vocês que eu fiquei, que a minha voz voltou. Bom dia, Carla, seja bem-vinda, amiga. Hoje é aniversário da Esther, hoje é meu aniversário. Mulher, vocês estão vendo que eu tô um pouco fanha? Eu fiquei sem voz totalmente, eu perdi a voz assim, totalmente. Quem falou comigo no final de semana sabe que eu não respondi quase ninguém em áudio, só respondi em mensagem de texto, porque eu fiquei assim, sem voz. Minha voz deu uma melhorada, né? A cura tá operando no meu corpo. Em nome de Jesus, eu dei uma melhorada. E eu tô aqui pela graça, pela glória, para a glória e pela graça do Senhor Jesus, irmãs, que eu pensei que eu não ia conseguir falar muito aqui, né? Apesar que eu tô bem fanha. Acho que foi foi, né? Estou tomando precisei tomar até antibiótico. Mas glória a Deus, que em todas essas coisas somos muito mais que vencedoras. E estou curada. A glória de Deus. Mas assim, gente, foi uma coisa na minha garganta tão esquisita que eu não sei nem falar pra vocês. Teve momentos que eu pensei que eu tava até sem ar. E não é amidalite, é aquele arranhão assim na garganta. E minha voz desapareceu. Em Goiânia tá muito seco pra quem é daqui, né? Muitos dias já sem chover. Então é o tempo mesmo. E aí a gente fica em ar-condicionado, entra, sai. E assim, pra glória de Deus, eu fiquei prostrada, irmãs. Prostrada assim mesmo. Passei o final de semana de repouso, me recuperando. Porque é assim. Glória a Deus, deixando o Espírito Santo de Deus me curar. Mas pra glória de Deus tô aqui. Pra dizer que o Senhor é bom. Pra dizer que o Senhor faz. Pra dizer que o Senhor, Ele jamais falha naquilo que Ele fala pra você, naquilo que Ele promete pra você, para dizer pra você que vale a pena crer no Senhor Jesus, vale a pena entregar a sua vida todas as manhãs, vale a pena todos os dias quando você vai dormir, entregar a sua vida, confiar no Senhor, orar, meditar na palavra, orar em línguas, vale a pena uma vida entregue no Senhor, sabe? Sempre há uma melhor versão de nós, uma melhor versão transformada de nós. Essa foi, sábado eu meditava muito sobre esse tempo da minha vida, sobre, né, todo esse tempo da minha vida até chegar aqui, né, como Deus falou comigo, e o Senhor, como Ele falou comigo, né, que eu sou uma nova versão transformada, né, totalmente transformada, né, segundo o Espírito Santo de Deus. E eu já nem me lembro mais daquela velha versão, né? Daquela velha pessoa, daquela velha mulher, daquela velha menina, daquela criança,
daquela moça, né? Tantas curas o Senhor operou no meu coração. Tantas coisas o Espírito Santo de Deus tem feito na minha vida. Tantas curas o Senhor tem operado no meu interior. Tantas coisas o Senhor tem me posicionado, tem trazido, né, segurança para mim. Irmãos, é coisa tremenda o que o Senhor está fazendo. E eu sei que não é só na minha vida. Obrigada, Stephanie. Recebo em nome de Jesus. Orem por mim, irmãs. Orem por mim hoje. Sabe, tire um momento e faça uma oração pela minha vida. Eu fico muito grata, né? Hoje nós vamos falar, hoje o Espírito Santo de Deus, eu quero falar exatamente sobre isso. Sobre essa transformação. Sobre o impacto que é encontrar-nos com o Senhor Jesus. O impacto que isso traz para a nossa vida. O impacto, né, que isso promove em nós. E a transformação que isso vai acontecendo em nós, né, com o passar do tempo, com o passar dos anos, com o passar, né, das estações, de acordo com o que você vai se entregando ao Senhor e você vai buscando, e você vai o reconhecendo em todos os seus caminhos, e você vai pela fé, né, pelo dom que Ele mesmo te deu, pelo dom que Ele mesmo me deu, né, nós vamos nos achegando ao Senhor, né, e essa fé que Ele mesmo nos dá, essa fé que Ele mesmo nos deu, torna o nosso catalisador, né? Torna o catalisador das mudanças que nós precisamos para a nossa vida. E como eu disse aqui, a melhor versão de si mesmo, espere para viver isso, sabe? Esteja com seu coração, com seu espírito, com expectativas em viver isso. O que vai ser da minha vida? O que vai ser da sua vida? Espere viver a melhor versão. José Carlos, seja bem-vindo. Espere viver a melhor versão de si mesmo, segundo a operação do Espírito Santo que opera em você. Tenha certeza que a melhor versão de você, José Carlos, a melhor versão da Daniela, né? A essência de quem é Daniela, de quem é Iula, de quem é José Carlos, de quem é a Carla, Lucília, a essência, a melhor versão de Deus, a versão transformada. Essa Iula que vocês estão vendo aqui é essa versão. Sabe, muitos de vocês, né, não tiveram comigo quando o Senhor me chamou. Não me conheciam quando o Senhor me chamou. Quando o Senhor liberou uma palavra sobre a minha vida. Muitas de vocês não estiveram nesse tempo comigo, né? Então vocês não podem, né, muitas vezes testemunhar de toda essa transformação que aconteceu na minha vida desde lá até aqui, né? Mas eu creio que vocês vão poder testemunhar do que está acontecendo agora até, né, daqui para frente, porque essas transformações elas nunca param, elas nunca cessam. A transformação de Deus, Paulo vai falar isso muito, né, no livro de Romanos, no livro de 2 Coríntios. A carta de 2 Coríntios é uma carta onde Paulo fala muito do processo de transformação. Na carta de Romanos, Paulo também fala desse impacto que é o encontro, né, do cristão com Jesus, do servo com Jesus, né, do gentio com Jesus, do incrédulo com o Senhor Jesus, né, o impacto que é na nossa vida encontrar com o Senhor Jesus no meio da nossa caminhada. Então eu quero começar lendo com vocês aqui em 2 Coríntios, carta a Coríntios, capítulo 12. Vamos deixar o Espírito Santo fluir aqui. Muitas coisas o Senhor quer falar hoje aqui. Mas hoje o título dessa ministração é exatamente essa que eu falei para vocês aqui. É a nossa melhor versão, a melhor versão de si mesmo, né, segundo a operação do Espírito Santo. É uma renovação da mente. Isso começa pela renovação da nossa mente. Se nós temos a mente de Cristo, né, nós temos um coração guiado pelo Espírito Santo. Se nós temos a mente de Cristo, se nós temos a mente renovada de Cristo, isso aconteceu, né, comigo, isso tem acontecido comigo. O impacto que foi encontrar Jesus na minha vida,
os níveis de cura, os níveis de transformação, os níveis de entrega, os níveis de submissão, os níveis de santificação, os níveis de faxina, os níveis de limpeza que tem acontecido desde lá até aqui é muito grande. E tudo é para a glória de Deus, né? Eu já não sou mais quem eu era. Eu sei que você também já não é mais quem você era. Aqui em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2, me perdoe pela voz fanha, mas eu falei aqui que eu estava sem voz, mulheres, eu estava sem voz, mas pela graça de Deus, né, a voz voltou e ela vai terminar de voltar, ela vai voltar totalmente para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, para que eu pudesse estar aqui, nessa live de gratidão mesmo, nessa live, né, da palavra, nessa live do Espírito Santo, nessa live comemorativa do meu aniversário hoje, de 47 anos de vida. E eu escolhi estar aqui, primeiramente, né? Primeiramente eu estive com o Senhor na presença dele, mas depois eu escolhi estar aqui, compartilhando dessa vida, compartilhando dessa palavra, compartilhando desse testemunho, compartilhando dessa presença que tem mudado a minha vida, que tem trago para mim, né, renovação mental, que tem trago para mim libertação, sabe, do medo, das angústias, das tristezas. Isso é o impacto. Esse é o impacto que acontece conosco quando nós encontramos o Senhor Jesus. E Paulo fala aqui, na carta aos 2 Coríntios, como eu disse aqui, revisando um pouquinho, né? Paulo fala muito. Você quer saber sobre transformação de vida? Você quer entender sobre um pouco do que é o processo transformador que o cristão, que eu e você, nós que hoje cremos, passamos depois que aceitamos o Senhor Jesus como nosso único suficiente Salvador? Vem para a carta de 2 Coríntios, leia Romanos, que você vai ver que é um processo. Obrigada, Lucília. É um processo. Não é pode pirim-pim-pim. As coisas não vão acontecer do dia para a noite. Ainda que milagres acontecem o tempo todo na nossa vida, mas as mudanças interiores, as verdadeiras mudanças, aquelas mudanças internas que acontecem dentro de mim e de você, elas vão gradativamente acontecendo, né? A partir do momento que você se conecta com Deus, se conecta com o Espírito Santo, se conecta com Jesus, você vai orando em outras línguas, você vai orando, você vai meditando na palavra, né? Os caminhos do Senhor vão se abrindo para você, as práticas espirituais vão ficando cada vez mais funcionais para nós, para que a gente cresça, né? Para que a gente cresça na vida espiritual. Sabe o que eu tenho pensado? Nós já vamos ler aqui a palavra, mas eu vou deixar fluir aqui. Eu tenho pensado muito e meditado muito no Espírito. Por que de tantas situações no mundo? Porque pessoas passam tantas coisas no mundo? Porque pessoas têm tantas coisas, mas não tem paz, não tem alegria, não tem muitas vezes saúde mental, não tem muitas vezes equilíbrio emocional. E o Senhor tem falado comigo, né? Porque não buscam desenvolver a sua parte principal, né? Que é o seu espiritual. Busca desenvolver todas as suas capacidades humanas, né? Busca desenvolver todo o seu corpo humano, mas não busca, né? Essa dimensão, que é o homem, né? O espírito, não se acha em espírito, não se reconhece na alma, né? E não se vê num corpo. Mas o principal, não se acha no espírito. Muitos estão passando por situações, né, terríveis mentalmente, emocionalmente, porque não buscam o desenvolvimento espiritual, não buscam conhecer a Jesus, não buscam conhecer a Deus e permanecem a conhecer, né? Essa falta de se ver no Espírito, de se reconhecer no Espírito, de buscar o crescimento espiritual, que verdadeiramente é a única coisa que vai trazer para nós sentido, verdade para a nossa vida. Todas as outras coisas vão perecer. Todas as outras coisas vão terminar. Enquanto esse homem, né, exterior se corrompe aqui, esse homem, esse ser aqui, essa Iula, né, se corrompe
essa pessoa aí, você se corrompe por fora externamente, mas o seu homem interior, o seu homem espiritual, o seu homem, sua mulher nascida de novo, a nova natureza de Deus que habita em você, que habita no seu espírito, vai cada vez mais crescer, vai cada vez mais evoluir, né? Que nós podemos dizer sim, evolução, vai evoluir, vai crescer, vai se desenvolver. Nós vamos sair, né, do lugar de sermos menino e vamos, né, nos tornar homens, mulheres, né, de Deus, espirituais, né, com o objetivo de quê? De levar outros também a Cristo, de nos achegar cada dia mais ao Senhor, mas também de levar outros a Cristo. Quantos processos, irmãos, eu passei, eu tenho passado para chegar até aqui. Para chegar até aqui, para dizer para você que eu sou, né, que eu tenho sido essa nova versão transformada, né, pela segundo a vontade do Espírito Santo para minha vida, né? E Paulo fala isso aqui. Paulo fala dessa experiência dele aqui na carta de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2. Conheço um homem em Cristo, estou na versão NVT, nova versão transformadora. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado. Olha só que coisa tremenda. Eu vou ter que beber na água aqui, porque minha voz vai ficando... minha garganta vai secando. Conheço um homem em Cristo. Núbia, seja bem-vinda. Que há 14 anos... Quanto tempo foi? Quanto tempo você conhece uma mulher? Conhece? Quanto tempo você se lembra de ter se achado em espírito, de ter se achado no Senhor? Quanto tempo faz que você, como Paulo, se lembra de ter se achado no Espírito, né? De ter sido impactada, de ter sido curada, de ter sido, né, vestida, de ter sido acolhida, de ter sido consolada, de ter sido amada pelo Espírito Santo de Deus, pelo Senhor. Quanto tempo faz que você se achou no Espírito? E quanto tempo faz que você, como Paulo, que se achou, né, no Espírito? Foi arrebatada ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Só Deus o sabe. Sim, somente Deus, versículo 3, sabe se foi no corpo ou fora do corpo. Mas sei que tal homem foi arrebatado ao paraíso. Paulo está falando dele mesmo aqui. Está falando na segunda pessoa, mas Paulo está falando dele mesmo aqui. Da experiência espiritual dele, do encontro que ele teve com o Espírito Santo de Deus, e que ele se viu, não sabe se no corpo ou fora do corpo. E aqui eu quero, sabe, inspirar você, eu quero aqui ministrar você, eu quero aqui profetizar sobre a sua vida nessa manhã, nesse dia, né, tão especial para mim, que é o dia do meu aniversário, né, que com gratidão eu estou aqui. Eu não podia deixar de estar aqui. Eu não deixaria de estar aqui com vocês hoje, de nenhuma forma, com voz ou sem voz. Ainda que eu estivesse aqui precisando fazer uma mímica aqui, eu estaria aqui com vocês em gratidão, né, ao Senhor Jesus, por tudo que Ele tem feito, sabe, por esse crescimento espiritual, por essa transformação espiritual, por esse crescimento espiritual, pelas verdades dele que têm sido estabelecidas dentro de mim, e eu sei que também dentro de cada um de vocês, porque nós não somos diferentes. Deus não há, a Bíblia diz que nele não há favoritismo, né? Não há filhos prediletos para o Senhor. Não há filhos prediletos para o Senhor. E como Ele faz comigo, Ele também faz com você. Todo aquele que tem fome, é aventurado os que têm fome e sede, porque eles, né, serão, né, saciados. Bem-aventurados, eu tenho fome e sede de Deus. E Paulo fala aqui, né? Essa carta de 2 Coríntios e o livro de Romanos fala muito desse processo de transformação. Ninguém vai chegar no lugar, né, da boa, perfeita, agradável vontade de Deus sem que antes tenha, né, passado por esse processo, que não é o pó de pirim-pim-pim. É como eu disse aqui, não é o pó de pirim-pim-pim que cai sobre a sua vida e você, né, como uma fada, assim, nos contos de fada se transforma. Não é dessa forma. Ainda que, né, a natureza de Deus, ela vem imediatamente habitar em você pelo Espírito Santo de Deus, no seu espírito. E a Bíblia diz, e assim é, que você deixa de ser um espírito e passa a ser um só espírito com o Senhor. Amém. E esse impacto, né, foi tremendo na vida de Paulo.
Nós conhecemos a história de Paulo, o impacto que esse encontro causou na vida de Paulo. Eu sei, e eu posso contar para vocês, testemunhar da minha vida, o que esse impacto do encontro com o Senhor, esse impacto de me achar no Espírito, esse impacto de orar em línguas, esse impacto de meditar na palavra, de receber a palavra revelada do Senhor, sabe, de reconhecer o Senhor Jesus nos pequenos e grandes coisas da vida, de saber que o sentir, sabe, é o olhar para dentro de mim e saber que eu sou um espírito e me sentir um espírito. Há muita falta disso. Muitos sabem muito da letra, muitos conhecem muito da letra, mas poucos sabem o que é se sentir no espírito, se reconhecer no espírito, como Paulo disse aqui, se reconhecer, sabe, sendo um só espírito no Espírito Santo de Deus. Para que as operações desse mesmo espírito, né, para que as operações do Espírito Santo de Deus venham trazer, tanto para mim quanto para você, né, as melhores versões, as novas versões, as versões atualizadas do Espírito Santo de Deus. Eu hoje posso dizer que eu sou uma versão atualizada da Iula. O Espírito Santo me perguntou assim, sabe, você tem saudade dela? Eu falei, não, eu não tenho saudade dela. Daquela velha Iula, eu não tenho saudade dela, irmãos. Eu chego às vezes até a esquecer daquela velha Iula, ainda que aquela velha pessoa, né, aquela velha natureza, aquele velho modo de ser, aquela velha pessoa, né, me trouxe para esse novo lugar. Foi por causa dela que eu cheguei até aqui. Foi porque aquela velha natureza decidiu, né, entrar nesse lugar que hoje eu estou e que hoje você está, é por causa da sua velha natureza, que decidiu por meio da fé, né, se tornar um catalisador, se tornar uma catalisadora da presença do Espírito Santo, que eu e você chegamos aqui. Que nós chegamos até aqui, que nós nos tornamos, né, catalisadores do Espírito Santo. E hoje nós podemos sim sentir, ainda que não seja emocional, ainda, né, que as emoções estejam, né, na altura da nossa alma, que é onde estão os nossos sentidos, a nossa visão, a nossa audição, nosso paladar está, né, na dimensão da nossa alma. Todos os nossos sentimentos e as nossas emoções estão na dimensão da nossa alma. Mas às vezes há tanta profundidade no Espírito Santo de Deus, há tanta verdade, há tanta consciência da presença. Pega essa daí, há tanta consciência da presença. E Paulo fala tanto disso, da consciência, de ter uma consciência limpa, de ter uma consciência em Cristo, de ser consciente de Cristo, de ser consciente da salvação, de ser consciente da presença. Que a consciência dessa presença, ela se torna tão real que ela pode sim ser sentida na dimensão da nossa alma. E a gente começa a nos ver em espírito, que eu creio que é o que aconteceu aqui com Paulo, quando ele fala aqui em 2 Coríntios 12:2. Ele se sentiu no espírito, ele se viu arrebatado, ele se viu fora desse corpo, mas ele se viu na dimensão espiritual, junto com o Espírito Santo de Deus. Né? Ali Deus falou coisas com ele, ali, com toda certeza, ele foi impactado, né? E quantas de nós, quantas mulheres bíblicas no Novo Testamento, a gente pode falar aqui, que foram totalmente impactadas e tiveram a sua vida totalmente renovadas, transformadas, né? E vivenciaram uma nova versão de si mesmo, por causa do encontro que tiveram com o Senhor, né, recebendo dele, né, essa nova natureza, recebendo dele a salvação, recebendo dele a fé. Foi assim, né, com Maria Madalena, foi assim com Marta e Maria, foi assim com a mulher samaritana, foi assim com aquelas mulheres que o Senhor chamou, né, mulheres foram impactadas, Lídia. Foi assim com Priscila e Áquila. Muitas mulheres foram impactadas e continuam
Eu sou uma delas. Você é outra delas. Que tem sido impactadas pelo encontro, pelo momento que se encontraram com o Senhor Jesus e tiveram suas vidas totalmente transformadas. E puderam e poderão, eu declaro sobre a sua vida. Hoje eu declaro e profetizo sobre essa vida, nessa manhã, dia 28 de maio de 2024. Que você está prestes a viver a melhor versão de si mesmo, segundo a operação do Espírito Santo na sua vida e na sua casa. Você está prestes, eu estou prestes a viver, sabe, a desfrutar, a ser consciente da melhor versão de mim mesma, né? Segundo a operação do Espírito Santo de Deus, que opera em mim por meio do Espírito Santo de Deus. Isso mesmo, Vanusa, receba poder, receba autoridade, sabe? Receba ousadia. Receba o poder de decisão nessa manhã. Receba cura. Eu recebo cura, Jesus, sobre a minha faringe, a minha laringe. Eu declaro a cura sobre a minha faringe, sobre a minha laringe, sobre o meu aparelho respiratório. Eu declaro cura sobre a minha casa. Eu declaro cura sobre a vida da Liz. Irmãos, é um milagre eu estar aqui hoje falando. Vocês não têm noção. Fiquei totalmente sem voz. Sábado, domingo e ontem. Eu estou aqui porque a graça do Senhor Jesus, né? E Cristo verdadeiramente é aquele que cura. E quando a gente decide uma coisa, eu decidi. Dormi muito pouco essa noite, mas eu decidi que eu estaria aqui para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Como oferta agradável ao Senhor. Tendo a minha vida como oferta agradável ao Senhor. Comemorando com vocês, celebrando com vocês, agradecendo junto com vocês. Né, em comunhão com vocês aqui, ligadas com vocês no Espírito. Aleluia. Então nós já não somos mais quem nós éramos. Já nós não somos mais, né? Você já não é mais aquela mulher que Deus chamou, que Deus encontrou. Né? Quando você olha para trás, talvez você nem se lembre mais de quem ela era, daquela velha, né? Daquela velha natureza. E talvez você seja assim ainda como eu, que ainda esteja no processo. Eu creio que todos nós estamos, né, no processo da operação. Aqui em Romanos 12, capítulo 2, diz assim. Obrigada, Tamires, Deus abençoe. Capítulo 2, Romanos 12, capítulo 2, uma palavra bem conhecida, mas é necessário que a gente ouça das mesmas coisas. É necessário que a gente ouça as mesmas palavras, é necessário que a gente ouça os mesmos ensinamentos, para que as impressões do Espírito Santo venham a ser, sabe, carimbadas no nosso coração, no nosso espírito, que venham sendo carimbadas e validadas pelo próprio Espírito dentro de nós. E diz assim o versículo 2 de Romanos 12. Não imitem, segunda versão, né, mulheres curadas nessa manhã. Olha, você sabe que isso, Daniela, é muito profético e muito verdadeiro. Receba cura na sua alma. Receba cura na sua mente. Receba cura no seu corpo físico. Receba cura. Receba cura. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Né? Em outras versões diz, não se conformeis... Não se conformeis com este mundo. Não se conformeis. Sabe? O que nós falamos na última live? Como as coisas têm sido, né, encaminhadas. Como as coisas têm sido proféticas. E como as coisas elas têm se movido por meio da palavra e do Espírito. Né? Inconformadas. Que nós nos tornemos, é quando nós nos tornamos inconformados. Mesmo sendo conscientes da graça de Deus. Que a graça de Deus opera tudo em nós, em todos. A graça de Deus, Jesus opera tudo em nós, em todos nós, pela sua infinita graça. Mas ainda assim, quando vamos nos tornando conscientes da presença de Deus e das escolhas que fizemos, segundo o Senhor Jesus, segundo, né, a sua palavra, segundo o seu evangelho, para viver o seu reino aqui na terra, né, vamos nos tornando inconformados com as coisas aqui.
E é o que Paulo está dizendo aqui. Não vos conformeis, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Mas deixem que Deus os transforme. Mas deixe que Deus o transforme. Mas deixe que Deus as transforme, mulheres. Nessa manhã, o Espírito Santo de Deus está tocando. O Espírito Santo de Deus está tocando e transformando. Sabe? Dando ordens. Existe ordens sendo dadas agora em favor de pessoas que clamaram ontem à noite. Que clamaram no começo desse dia. Sabe? A resposta no seu clamor. Deus ouve o clamor do justo. Deus ouve quando o justo clama por socorro. Deus ouve. Deus ouve quando você pede socorro. O Espírito Santo é socorro, é ajuda. O Espírito Santo, ele é auxílio. Ele é a ajuda que você precisa. Ele é tudo o que nós precisamos. Para que o Espírito de Deus comece em nós a atualizar, a fazer a atualização desse software aqui. Desse software. Eu não sei qual é o tempo que você está, qual é o tempo do seu software. Mas eu quero te dizer que o Espírito Santo tem uma nova versão disponível para atualizar você, segundo a operação dele no seu espírito, por meio do Espírito Santo de Deus. E é isso que vai trazer verdade para sua vida, é isso que vai trazer transformação interna para você. Sabe, coisas que antes você aceitava, hoje você não vai aceitar mais não. Você vai começar a se ver como verdadeiramente você é uma princesa amada. Uma filha amada. Sabe, você vai parar de aceitar migalhas. Você vai começar a entender o valor que Jesus pagou por você na cruz do Calvário. E que esse valor, ele é um valor de sangue. Ele é o valor de sangue carmesim. Isso não tem nada a ver com humildade não, irmãos. Eu estou dizendo aqui de autovalorização. E aqui eu quero trazer, como espelho para a sua vida, como luz para a sua vida, a cruz. O sacrifício da cruz. Então transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Toda mudança começa na nossa maneira de pensar. Começa em receber a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. E essa mente, ela vai sendo, ela vai sendo estabelecida na nossa mente por meio do Espírito Santo de Deus. Quanto mais nós oramos em outras línguas, quanto mais nós nos achegamos ao Espírito Santo de Deus, quanto mais nós nos aproximamos da sua santa e poderosa palavra, mais santificados nós nos tornamos. Mais purificados nós nos tornamos. Porque a Bíblia diz que ninguém verá a Deus sem a santificação. Ninguém verá a Deus sem a santificação. Então é um projeto do Senhor, faz parte do propósito, faz parte do processo de transformação genuína do Pai conosco, a transformação da nossa vida, a mudança do nosso caráter. A cura nas nossas emoções, a cura das nossas inseguranças, a cura do medo. Não vos conformeis, mas sejais inconformados com algumas coisas que tentam se estabelecer como verdade absoluta na sua vida, na sua casa, na vida dos seus filhos. Não, corra para a presença de Deus, corra para o colo do Senhor Jesus. Irmãos, quantas coisas eu tenho para contar para vocês, quantas coisas eu podia testemunhar aqui, eu posso testemunhar para vocês sobre uma vida transformada. É muito fácil, eu julgar aqui a Vanusa, eu julgar a Tamires, eu julgar a Maria da Cruz, eu falar da Lúcia, eu querer dizer, vê-las do lugar aonde eu agora estou avistando elas. Mas eu não estive com elas quando o Senhor as chamou. Eu não estava junto com elas, Algumas aqui que me ouvem depois, que vão ver essa live depois. Eu acompanhei esse processo, essa jornada de transformação. Eu tenho acompanhado. E glória a Deus por isso.
E eu posso testemunhar sobre cada uma delas, o quanto de Deus elas têm recebido e o quanto delas já se foi embora. Eu posso testemunhar de mim mesma, o quanto de Deus eu tenho recebido e o quanto de mim mesmo já foi embora. O quanto de Deus eu tenho para compartilhar com vocês. E quase nada de mim eu tenho mais para compartilhar, a não ser do poder de Deus que opera, né, na minha vida por meio dele mesmo. Isso é maravilhoso, isso é tremendo. Então não vos conformei. E toda essa transformação, ela precisa começar em nós por meio da nossa mente. Né? Quando nós nos tornamos inconformados. Quando nós falamos aqui. Quando coisas, né, que vêm sido trazidas para nós, para nossa vida, como verdade estabelecidas. E aí é como né, aquela canção de Gabriela. Eu nasci assim, né, vou morrer assim. Não é assim. Verdades estabelecidas que o mundo tenta trazer sobre nós. Peso, né, de Babilônia. O peso do pecado já não tem mais poder sobre nós. A Bíblia diz isso. Que por causa da cruz de Cristo, por causa do sacrifício de Cristo, né, nós fomos perdoados, sarados, curados, né, livres de toda condenação. Né, fomos perdoados, amados, aceitos pelo Senhor. Há sempre novas oportunidades em Deus para nós. Né? No tempo ou fora do tempo, Deus sempre estará disponível. O Espírito Santo sempre estará disponível para um recomeço para nós. Hoje mesmo, agora mesmo, né, é um recomeço para mim. Pode ser um recomeço para você. Se você quer, se você decide, se você pela fé, né, decide se tornar um catalisador do Senhor, se tornar uma mulher cheia do Espírito Santo, se você deseja ter uma mudança verdadeira de vida, se você quer mesmo sair desse lugar, sabe, que você quer contar novas coisas, que você quer viver novas coisas, que você quer ver a palavra do Senhor operar na sua vida, você quer ver a palavra de Deus te vestir, né, com essa vestimenta de revelação espiritual, que vai te fortalecer por meio da graça do Senhor Jesus, né, a deixar de fazer o que você precisa fazer e começar a fazer o que você precisa fazer. Tudo isso acontece por causa do Espírito Santo de Deus em nós. E tudo isso é um processo. A gente vai deixando de fazer o que a gente não tem mais que fazer e começa a fazer aquilo que nós devemos fazer. Mas isso não é uma coisa que acontece pela força do nosso braço. Isso é uma coisa que acontece pelo Espírito Santo de Deus. É uma coisa que acontece, né, guiada pelo Espírito Santo de Deus. Você deixa de viver uma vida segundo a carne e começa a viver uma vida segundo o Espírito. Você começa a receber essa nova versão transformada, essa nova versão atualizada, que vai trazer transformação de dentro para fora. Que vai trazer a operação do Espírito Santo dentro de você e fora de você. Até o ponto de atingir, né, as esferas, né, mais menores da sua vida, que é a sua casa, a sua vida familiar, o seu casamento, os seus filhos, os seus vizinhos, a sua família, os seus clientes, né, os seus colegas de trabalho. E essa presença, e essa transformação, e essa consciência, essa mentalidade renovada vai sendo capaz de tocar outras pessoas com o mesmo poder que impactou você, com o mesmo poder que foi capaz de te convencer, com o mesmo poder que te fez receber uma porção de fé suficiente para que você se tornasse uma mulher catalisadora da operação de Deus na sua vida. A fé é isso, ela é uma catalisadora. Ela é a catalisadora do Espírito Santo de Deus. Ela é a catalisadora da vontade de Deus para a nossa vida. A fé é isso, é a decisão que o nosso Espírito, por meio do Espírito Santo de Deus, vai dando, é o acesso que nós vamos dando para o Espírito Santo de Deus operar em nós, é por meio da fé. Tudo que nós fazemos para o Senhor é pela fé. E tudo que nós não fazemos pela fé é pecado, porque é incredulidade. E o maior de todos os pecados é a incredulidade. É quando você não crê no Senhor Jesus. É quando você não crê na capacidade de Deus.
Então, se você hoje precisa de fé, receba fé. E se ela for do tamanho de um grão de mostarda, a Bíblia diz que se você tiver essa fé no tamanho do grão de mostarda, você dirá a esse monte, monte sai e se lança ali no mar, e esse monte vai lançar. Em nome de Jesus. E quanto mais tempo nós vamos passando na presença de Deus, mais dessa fé nós vamos recebendo. Mais dessa atualização nós vamos recebendo. Mais da nova natureza de Cristo nós vamos recebendo. E nós vamos sendo curadas. E nós vamos sendo, né, canais de operação para que outras mulheres também sejam curadas. E nós vamos nos tornando cada vez, né, melhores, cada vez mais conscientes, cada vez mais transformadas. E o fruto do Espírito começa a se manifestar na nossa vida, por causa das próprias operações do Espírito Santo de Deus em nós, por causa dos processos transformadores, por causa da mentalidade do Espírito que mudou, por causa dessa, vamos dizer aqui, desse inconformismo, dessa inconformidade que em algum momento nós tivemos em relação àquilo que vem sido derramado sobre nós, para que a gente aceite, para que a gente assuma como nosso, para que a gente assuma como verdade da nossa vida, e para que a gente aceite aquilo como se aquilo fosse tudo que a gente merecesse. Não, Deus tem mais para você. Não é só isso que você merece. Sabe, eu vejo que muitas pessoas, elas permanecem em relacionamentos abusivos. Sabe por quê? Porque elas começam a pensar que aqueles relacionamentos abusivos é tudo que elas merecem. Eu converso com mulheres o tempo todo e com homens também. E a gente começa a ver que pessoas, elas permanecem em relacionamentos abusivos porque elas começam a acreditar nas mentiras, sabe, que esse mundo começa a contar. Que por causa desse mau relacionamento que você tem, não existe um bom. Não existe um outro nível de um relacionamento bom. Não é porque você está vivendo uma situação ruim de um relacionamento que não existe um relacionamento ruim, bom. Que esse relacionamento, que essa vida não pode ser transformada. Que essa situação da qual você vive não pode ser, né, transformada. Não é porque você vive um relacionamento ruim. Muitos permanecem, muitas mulheres, e aqui eu vou fazer menção mais das mulheres, permanecem em relacionamentos abusivos, ruins, relacionamentos tóxicos. O que são relacionamentos tóxicos? Relacionamento onde vocês não têm o mesmo entendimento. É onde vocês se tornam tóxicos um pro outro. Porque vocês não estão andando, né, na mesma visão. Vocês não estão andando na mesma direção. Vocês não estão pensando em conformidade. E essa falta de conformidade traz o quê? Contendas, brigas. E muitas vezes a gente vai aceitando isso. Muitas vezes a gente vai trazendo isso como verdade para nossa vida. E a gente começa a aceitar esses relacionamentos ruins como os relacionamentos bons. Até que eles se tornem relacionamentos abusivos, né, que adoecem a sua alma, que adoecem, né, homens e mulheres. Até que chega um nível do relacionamento, seja ele de amizade, seja ele de casamento, seja ele de família, seja ele familiar, que você não consegue. Sabe por quê? Porque você assumiu aquilo como verdade. Você fez aqui o contrário do que Paulo está falando aqui. Você se conformou. Você se conformou com que aquilo vinha te trazendo de pouco, sabe? Vinha te trazendo de migalha. Deus não tem isso pra ninguém. Agora, é na força do braço que essas coisas vão mudar? Não. Não é na força do braço que a sua vida vai mudar. Não é na força do braço, não é no como pode pirim-pim-pim que coisas vão mudar na sua vida sentimental, na sua vida financeira, na sua vida, nos seus relacionamentos de amizade, na sua vida, né, profissional. Há operações do Espírito que Ele precisa operar dentro de mim, de você, Ele quer operar. Há níveis de inconformidade, há níveis de clareza espirituais que o Espírito Santo precisa que nós nos tornemos conscientes.
que a gente nos torne aqui, como Paulo disse, inconformados, para que a gente possa receber, então, a mentalidade, Romanos 12, 2, a mentalidade de Cristo, e nos deixar ser transformadas pelo pensamento, pelo novo pensamento do Senhor Jesus, que sabe o que é, o que representa, que sabe o valor que tem, primeiramente para Deus e depois para você mesmo. Sabe, o autocuidado com você mesmo, com as suas emoções. Sabe, tira um tempo de oração. Sim, tira um tempo de oração. Tire vários tempos de oração. Tire um tempo de meditar sobre você, sobre a sua vida. Sabe, ganhe tempo com Jesus, né? Avaliando você a si mesmo, para que ninguém tenha que te avaliar. A Bíblia diz que avalie o homem a si mesmo, para que ninguém tenha que avaliar você, para que nenhum outro julgamento de fora, sabe, venha trazer uma pressão sobre a sua vida. Em nome de Jesus, tudo isso vai cair por terra quando as verdades do Espírito, quando as verdades espirituais, quando esse nível de entendimento, quando essas decisões de fé acontecerem dentro de você. Quando as decisões de fé acontecerem dentro de você, sabe, essa consciência do Senhor vai vir morar dentro de você, como foi aqui com Paulo, como a gente leu aqui na segunda carta a Coríntios, capítulo 2. Né, que a gente, né, leu aqui. Quando Paulo, né, ou ele não sabe se dentro ou fora do corpo, ele se sentiu, ele se viu, ele se achou. Esse se achou pode ser sentiu. Ou esse se achou pode ser ele se viu. Ele percebeu, ele teve uma percepção espiritual. Ele entendeu que ele não era só um homem, um corpo humano, mas ele era um espírito. Havia uma dimensão maior de Deus, né, disponível para ele. E havia, né, um lugar, há um lugar nesta manhã. Há um lugar para você hoje, há um lugar a partir de agora, na sua vida e a partir daqui, de crescimento, de transformação. Há uma nova versão do Espírito disponível para você. Sabe, que vai te tirar de lugares aonde você tem acreditado ser pouco, ser menos, ser muito pouco, e tem aceitado muito pouco. Sabe, tem entrado até num lugar de se vitimizar. Tudo que o mal quer, tudo que o inimigo quer, que você se vitimize. É que você se perca olhando para si mesmo. Tudo que o mal quer é te paralisar, dizendo que você não é digna. Nossa, minha boca tá seca, irmãos. Em nome de Jesus, eu tô curada da minha voz. Em nome de Jesus, eu sou curada, para a glória de Deus. Tudo que o mal quer é te fazer acreditar que você não é digna, que você não tem valor, que tudo acontece na vida de fulano e de ciclano, mas na sua vida não acontece. Sabe, em nome de Jesus, cai por terra toda essa mentalidade mundana, toda essa mentalidade da velha natureza, toda essa mentalidade adâmica, cai da sua vida hoje, cai da sua mente hoje. Sabe, eu vejo clareza do Senhor Jesus, eu vejo revelação, luz. Eu vejo a luz do Senhor Jesus vindo sobre você, vindo sobre a sua mente, vindo sobre a sua casa, vindo sobre pessoas dentro da sua casa. Sabe, iluminando situações, iluminando dessas trevas na sua mente, no seu interior, no seu coração, sobre você mesmo. Eu vejo o Espírito Santo de Deus com um dedo assim, ó, como se fosse um dedo, tocando lentamente, sabe, lugares do seu coração, aonde você precisava receber um toque dele, ser transformado. Sabe, o espírito de miséria, de murmuração, de reclamação, de vitimismo,
Em nome de Jesus, o Espírito Santo hoje te coloca de pé. Há uma nova versão, há uma versão atualizada de você mesmo disponível. Segundo a operação do Espírito para a sua vida e para a minha vida nessa manhã. Eu estou aqui hoje comemorando os meus 47 anos. Queria fazer 48, gente, pensa. Mas é 47. Glória a Deus, Jesus. Glória a Deus. Gratidão. Eu só posso dizer que eu sou muito grata ao Senhor. Eu sou muito grata ao Senhor pelo que Ele tem feito. Sabe? Porque eu não preciso ser nada além do que eu sou. Nele, do que Ele me chamou para ser. Para me ser aceita. Sabe? Eu não preciso puxar saco de ninguém. Eu não preciso me diminuir para caber na vida de ninguém. Eu não preciso, sabe, me deixar ser humilhada, né, me sentir rejeitada, ainda que me rejeitem, porque Ele me amou primeiro. A palavra diz que Ele nos amou primeiro. Sabe, quando a gente experimenta desse amor e quando esse amor ele se torna verdade dentro de nós recebemos uma atualização. Nós recebemos, né, uma atualização do Espírito Santo de Deus em nós. Oh, glória a Deus, oh, aleluia. Nós começamos a nos sentir muito fortalecidas, muito cheias da presença. Oh, glória a Deus. E assim o Espírito Santo de Deus pode operar em nós e por meio de nós. Todo o processo de transformação. Você não pode pirim-pim-pim. Você não vai se tornar um homem de Deus da noite para o dia. Você não vai se tornar uma mulher segundo o coração de Deus da noite para o dia. Ainda que a nova natureza, né? O novo nascimento acontece instantaneamente a partir de quando você crê. E a sua vida sim sofre um impacto. Sim sofre um impacto. O Novo Testamento está aqui para contar de todas essas mulheres que não só foram impactadas, né, nós falamos delas aqui, mas também de homens que foram impactados. Paulo é um desses. Né, os discípulos foram outros homens desse. E continua, em todo o tempo, Deus continua a impactar homens e mulheres com esse encontro, com essa renovação de mente, com essa nova versão disponível de você mesmo, de atualização, para que você nem se lembre mais daquela velha natureza que ocupou você, que muitas vezes roubou sua paz, que trouxe acusação sobre você, que fez com que você se sentisse inferior a muitos. Mas a própria presença de Deus tem te colocado no lugar de consciência, de filho e de filha amada, de consciência de transformação. Você já não é mais quem você era. Eu já não sou quem eu era há muito tempo. Eu já não sou. Eu sou a melhor versão disponível de mim mesmo, segundo a operação do Espírito Santo de Deus em mim. E não há retrocesso nisso. Não há retrocesso no crescimento espiritual. Não há como retroceder no seu crescimento espiritual, uma vez que você, né, permaneça na presença de Deus, não há como você retroceder. Uma vez que você permaneça nesse caminho de fé, nesse caminho de confiança, nesse caminho de crer no que a palavra diz, de buscar conhecer, de meditar na palavra, de olhar para si, de ser tocado, de se deixar ser tocado, de ser esse catalisador, de deixar com que a fé que recebestes do Senhor seja o catalisador para que todas as operações do Espírito aconteçam na sua vida, na sua casa, na sua família. Isso não depende de você. Ainda que você é quem decide. É incrível, né?
Parece um paradigma. Não depende de mim, mas ainda sendo eu quem decida. Você decide. Mas o operar do Espírito Santo em você, o transformar, o que nós lemos aqui, a mudança de mentalidade, não se conformeis. Não se deixe intimidar segundo os conselhos deste mundo. Não se deixem enfraquecer segundo o que tem acontecido com você. Mas busque no Senhor o melhor caminho, a melhor solução. Busque no Senhor, na palavra, no Espírito, a melhor forma, a melhor maneira. A versão atualizada. Para que você saia dessa situação, para que você saia desse lugar. Sabe? Para que você pague dívidas, para que você seja curado, para que você experimente da fé. Em áreas da sua vida que você ainda não experimentou. Mas Deus tem, o Espírito Santo tem essa nova atualização disponível para você. Basta você querer, basta você crer, basta você decidir receber. Basta você querer mudar e decidir mudar a sua mentalidade. A Bíblia diz pensar em tudo que é bom, tudo que é eterno, tudo que é do alto. Parar de pensar nas coisas ruins e começar a pensar nas coisas boas. Parar de pensar no que passou e começar a pensar no que está por vir. Parar de se condenar pelo que você fez e começar, sabe, a agradecer pela operação do Espírito Santo na sua vida agora e quem você tem se tornado. Começa a olhar pelas pequenas e grandes mudanças que têm acontecido na sua vida. Bom dia, Rafaela. E começa a agradecer. Começa a deixar para trás as lembranças dessa velha natureza. E começa a caminhar nessa nova versão de você mesma, segundo a operação do Espírito Santo de Deus em você. Que coisas vão acontecer, os milagres vão correr atrás de você. Amém, Renato, meu personal, glória a Deus. Isso mesmo, ele já fez tudo por nós. Ele já fez tudo por nós, morreu por nós. Nós só precisamos agora andar nessa verdade. Vestir essa vestimenta de vitória, de cura, de livramento, de amor. E se deixar ser transformada. Sabe? Deus tem tudo para você também. Deus tem tudo para mim. Deus tem tudo para você também. E eu sei que como é bom escutar os testemunhos de vocês. A gente já vai terminar essa live, nessa live de gratidão, né? E é muito bom para mim. Como é bom ouvir os testemunhos de vocês. E eu sou muito grata, porque vocês me mandam. Esse final de semana eu não consegui responder todo mundo, porque como eu falei, estava totalmente sem voz. Gente, isso aqui é um milagre. Não consegui responder todos vocês, mas consegui responder um pouco, né, com texto. E ouvir os testemunhos de vocês. E ouvir, sabe, o que vocês têm compartilhado comigo. Tem trago para minha vida crescimento. Tem trago para minha vida renovo. Tem trago para minha vida paz, alegria, certeza. Porque eu sei que nós estamos caminhando para o caminho certo, né? Debaixo da liderança do Espírito Santo de Deus, vivendo essa vida que foi disponível para nós, o viver no Espírito e o morrer da carne. Nós sempre temos sido transformadas, atualizadas, né? Segundo, não os padrões desse mundo, mas segundo, né, os padrões de Deus, segundo a mente que recebemos de Cristo, segundo, né, os princípios e os padrões do reino de Deus, dos quais nós fazemos parte. Mulheres, eu quero dizer para vocês que foi gloriosamente glorioso essa manhã com vocês. Dizer que eu louvo muito a Deus pela vida de vocês. E que para mim é uma honra muito grande estar aqui no dia do meu aniversário, ministrando essa palavra para vocês. Hoje também é aniversário da Estherzinha, da Carla, aniversário da irmã Beta, minha amiga querida. Quero aqui também fazer
menção, né, da vida dos meus amigos, o Paulinho, a Soraya e a Biana, que perderam a mãezinha deles ontem, a tia Ione. Dizer, né, que o Deus das consolações console vocês, em nome de Jesus. Todos nós estamos avançando, mas todos nós caminhamos para o mesmo lugar, estar com Cristo. E é mesmo, Vanusa, uma honra muito grande para mim, é uma honra muito grande ver vocês crescendo tanto, e avançando, acompanhar vocês, estarmos unidos no Espírito Santo de Deus, poder compartilhar das minhas, né, dos meus processos também com vocês, que são muitos, são diversos, são muitas vezes iguais aos seus, talvez não na mesmo, né, não ao mesmo tempo, mas em tempos diferentes. Tenho sido curada, tenho recebido, né, revelação, tudo, eu tenho vivido de toda a plenitude que o Espírito Santo de Deus depositou em nós, no nosso espírito, que você receba, em nome de Jesus, de toda a plenitude do Espírito Santo de Deus, que foi derramado em vocês, que foi derramado em nós, que vocês vivam de toda a plenitude na vida pessoal, na vida profissional, na vida sentimental, na vida familiar, na vida financeira, na saúde divina, em nome de Jesus. Que vocês testemunhem cada vez mais das mudanças espirituais, das mudanças verdadeiras, sabe, das transformações. Que cada ano que se passe você possa celebrar. Hoje eu posso celebrar os 47 anos da minha vida, em que eu já não sou quem eu era há muito tempo. E é como eu disse aqui no começo dessa live, talvez muitos de vocês não estiveram comigo quando o Senhor me chamou, não estavam comigo quando a palavra foi liberada sobre a minha vida. Algumas poucas estão, né? Muitas estão comigo e sabem que hoje eu estou vivendo o que o Senhor liberou na minha vida, ó, lá atrás, né? Há muitos anos, há 28 anos atrás, na minha vida, na 29. E foi falando, e ele vem falando, e não foi como um pote de pirim-pim-pim. Né? Ele vem falando e trazendo verdade, ele vem falando, e a palavra vem sendo revelada, e a palavra vai se tornando vida, e o verbo vai se tornando carne na minha vida, e também na sua vida. E as verdades espirituais vão sendo estabelecidas. E eu quero louvar a Deus pela força que Ele mesmo tem depositado em nós, em cada uma de vocês, para que a gente cumpra o chamado. Em nome de Jesus. E vão cumprir mesmo. Sabe, o corpo de Cristo se levantou. O corpo de Cristo se levantou. A mão está fazendo aquilo que o braço não pode fazer. Os dedos estão fazendo o que a mão não faz. O corpo de Cristo se levantou na terra. Até que Ele venha. O corpo de Cristo se levantou. Para que a gente discirna. Obrigada, Núbia. Para que a gente discirna. Lá em Coríntios diz: por isso há muito entre vós que dorme, outros que estão doentes, e outros, né, que partem antes da hora, porque não discernem o corpo. Então que hoje o Espírito Santo de Deus traga sobre todos nós, sobre mim, sobre você, mais discernimento ainda. Para que a gente possa discernir as coisas de Deus, as coisas do Espírito, como seres espirituais. Em nome de Jesus. É isso aí, Vanusa. Ai daqueles que tentarem entrar no meio. Daqueles que Deus já deu ordem para que vá. Sabe, já existe ordem e decretos feitos sobre a sua vida e sobre a sua casa. Não tenha medo. Libera a palavra. Libera o amor. Libera. Impõe as mãos e os enfermos serão curados. Imponham as mãos e os enfermos serão curados. Ministra a palavra e os cativos serão libertos. Aleluias. Em nome de Jesus.
Fiquem com Deus, fiquem com Deus. Muito obrigada por tudo. Deus abençoe vocês em todas as coisas. Tenham uma terça-feira maravilhosa na presença de Deus. Sejam cheias do Espírito Santo. Vivam imensamente a vida de vocês. Sabe, vivam, celebrem. Eu celebro muito. Tem um amigo meu muito querido que diz que aniversariar é celebrar a vida que o Senhor nos deu. Então eu celebro a vida que o Pai me deu. Hoje eu celebro a vida que o Senhor me deu. Então aprenda a celebrar também. Celebre a sua vida, celebre as suas vitórias. Celebre os pequenos começos. Celebre os suas pequenas e grandes vitórias. Celebre. Isso é muito bom e agrada a Deus. Deus abençoe você. Deus abençoe você nessa terça-feira. Fique com Deus. Amo muito vocês. Até quinta-feira estaremos aqui de novo no Acordando Comigo. Comigo, acordando com o Espírito Santo e comigo, né? Na verdade é assim. Mas ficou acordando comigo para ficar mais curtinho. Porque eu e ele somos um. Então é acordando comigo, dá na mesma. Deus abençoe vocês. Espero que vocês tenham recebido tudo que vocês vieram buscar. Com Deus, Vanusa, te amo. Núbia, Dani, Rita. Em nome de Jesus, tenha um dia cheio da presença de Deus. Para a glória de Deus. Beijão, fiquem com Deus. Orem por mim, viu? Em nome de Jesus, estou curada.